Oi, gente, belezinha com vocês? Bem, estamos aqui mais uma vez, cá estamos nós. Vamos fazer hoje uma receitinha legal. Aniversário de Arthur está se aproximando, aí começam assim a expectativa dele, óbvio, que é grande, e todo ano ele inventa mil coisas, porque aniversário para ele é um negócio assim, é um evento, tá? Na verdade, Arthur criou um ritual. Aniversário tem que ter bolo, tem que ter não sei o que. Ele não gosta de festa, ele não gosta de muita gente, mas precisa ter bolo, precisa ter doce, precisa ter umas coisinhas assim que ele sabe que tem em festa. Então, é realmente um ritual, o ritual de passagem de Arthur de mais um ano, e assim, uma expectativa grande. E aí eu já começo aqui os testes, né? Vamos começando aqui, fazer uma saga aqui de testes de receitas aqui para o aniversário de Arthur. Hoje eu vou fazer aqui um cupcake, tá? Vou fazer uma massinha de baunilha, certo? Com recheio de morango, vou usar geleia de morango, porque o morango natural ele acaba estragando com mais facilidade, tá? Por causa da umidade dele. E com a coberturinha de chocolate. Fica extremamente gostoso, tá bom? Então assim, a massa de baunilha é um bolo normal que vai servir aí para vocês usarem em diversas outras receitas. Mas vamos lá, vamos focar agora no nosso cupcake de baunilha com morango e chocolate. Acho que é tudo a mistura assim de tudo, de muita coisa boa, né? Então vamos lá. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Aproveita aí, já deixa o likezinho de vocês no vídeo, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e vão aguardando aí que tá... vou começar a fazer assim uma porção de coisinha gostosa que vai servir aí para aniversário, vai servir para o lanche da criançada, enfim, serve para muita coisa e claro, né, para matar aí a vontade de quem ama doce. Então, como eu falei, um bolinho de baunilha, tá? Então, um bolo comum. Eu vou usar aqui os ovos. Já vai tudo na batedeira. Gente, eu não costumo fazer aquela separação de clara e gema e tal, tá? Tô usando aqui açúcar. Hoje eu tô usando açúcar cristal. Óleo de coco, certo? Tá meio cristalizado por causa do clima mesmo, tá? Mas pode ser aquele líquido que vai dar no mesmo. Aliás, esse é o líquido, só cristalizou porque o tempo tá frio. Então, isso aqui eu já misturo aqui, coloco uma pitadinha de sal, que é sagrado, tá? E eu vou colocar aqui a essência de baunilha, já vou bater tudo junto. A essência de baunilha, eu tô usando baunilha branca, que é pra massa não escurecer muito, tá? E assim, eu vou colocar aí na descrição a quantidade que eu tô usando, mas isso fica a critério de vocês também, pelo gosto aí. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta pouco. Outra coisa... eu quero usar a fava. Pode usar. Eu não uso porque na minha região, não vou dizer impossível, né? Porque às vezes aparecem em algumas lojas. Mas assim, é muito, muito, muito difícil encontrar. Mas para quem tem facilidade aí de encontrar a fava de baunilha, com certeza vai ficar muito mais gostoso, tá? Isso aqui agora a gente vai bater, ok? Bater bastante para que junte tudo, para ficar aqui homogêneo e para tirar o cheiro do ovo, se bem que a baunilha já vai ajudar muito nisso, né? Mas vamos lá, bater bastante aqui. Bem, tá bem misturado aqui, o ovo tá bem batidinho, certo? O cheirinho da baunilha tá maravilhoso. Que agora eu vou acrescentar amido de milho. E eu vou acrescentar, dei uma misturadinha aqui, tá? Porque senão voa tudo, porque ele é muito fino. E aqui o mix de farinhas. Não encontro mix de farinha na minha cidade. No canal tem aí com mistura, quais são as quantidades e quais são as farinhas que a gente usa aqui para fazer esse mix. Eu vou alternando aqui, tá, gente? O leite de coco. Tô usando leite de coco, pode ser qualquer leite vegetal, certo? Vou alternar aqui com a farinha para dar uma mexida. Depois a gente volta a bater para não ficar grumo de farinha aqui no meio, tá? Mas primeiro eu vou dar uma mexida. Como eu falei, a farinha é muito fina, faz uma sujeirada. Mais um pouco. Aqui, ó, coloquei toda a farinha e coloquei todo o leite. Vou dar uma batida aqui, tá? Para misturar isso aqui direito. Depois a gente acrescenta o fermento e tá pronta a nossa massa.
Dei uma misturada, parei, vou colocar o fermento. Aqui agora uma batida rápida só para misturar a massa aqui, o fermento. E tá pronta aqui. Massa bonita, lisa. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Colocar nas forminhas, tá? De cupcake. Para assar. Forno pré-aquecido, 180 graus. Fiquem de olho porque isso aqui assa rápido. Não deixem... fez o teste do palito, saiu limpo, podem tirar mesmo que ele esteja clarinho. Por quê? Porque ele é pequeno, ele resseca muito rápido, tá? Então agora é preencher as forminhas. Não preencham até a borda. Tem que deixar um pouco de espaço aqui para o bolo crescer. Gente, uma ideia boa para preencher isso daqui é aquela colher de sorvete que tem aquela haste. A minha quebrou, infelizmente, mas uma colher daquela é um cupcake certinho e fica mais fácil até de tirar, tá? Como na falta, a gente vai aqui de colher mesmo e vamos lá. Aqui, preenchi minhas forminhas, tá? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando vocês forem fazer cupcake, forem usar forminha de papel, atenção, porque existem aquelas formas que são forneáveis, tá? Mas ok, qualquer uma de papel pode ir ao forno? Pode, mas presta atenção aquelas de cor, tá? Que tem cor forte. Por quê? Porque ela passa aquilo ali, transfere para a massa do bolo. Quando tá assando, acaba transferindo e o bolo de vocês vai ficar com aquela tinta que normalmente é tóxica, né? Eu não aconselho, eu prefiro as brancas ou então aquela que é cor de papelão mesmo, aquela parda. Tô usando aqui a branca, tá? Forminha branca normal, ou aquela parda, que fica super bem. Depois vocês podem usar aquele cachepôzinho de papel para cupcake, tá bom? Então vamos lá, o forno já está pré-aquecido, eu vou levar para o forno agora, 180 graus, eu já falei. Ele assa rápido porque é uma massa, pouquinha massa, tá bom? Então prestem atenção, não deixem muito tempo no forno para não ressecar. Ó, estão bem branquinhos, mas estão assados, tá? Vou tirar ele assim mesmo para não ficar ressecado. Tá, falar uma coisa aqui para vocês, mostrar na prática. Sabe aquele velho ditado de faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Então, tá aqui na prática, exposto, sabe? Um tapa na cara aqui. Seguinte, eu falei o quê? Não preencham a forma até a boca. Deixem espaço para o bolo crescer. Mas eu, por natureza, sou exagerada, tá? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui e esse aqui, a massa ficou bem baixinha. Estão vendo como ficou perfeito? Ficou lindo. Esse aqui razoável, razoável, tá? Em compensação, esses aqui que eu preenchi demais, até retirei um pouco depois, ficou espalhado, ficou feio, estão vendo? Então assim, vou fazer para uma festa, para alguma coisa, atentem a esse detalhe, coloquem sempre menos. É a velha máxima, né? Menos é mais, então. É isso aqui, exatamente aqui na prática, tá? Estão assadinhos, estão branquinhos, mas estão bem assados. Fiz aqui o teste do palito, tudo limpinho, tá? Tudo sequinho. Então, o que acontece? Vamos deixar aqui ele amornar um pouquinho para tirar daqui. Se deixar esfriar aqui dentro, corre o risco da forma abrir toda, porque dá vapor, tá? Então, ela solta. Então, a gente deixa só um pouquinho aqui, vamos tirando, vamos colocando aqui na base fria, tá? Para que ele esfrie mais rápido e que a forminha não solte. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou montar aqui, eu vou montar dois, vou aproveitar esses lindos aqui, vou montar aqui para vocês verem como que eu faço. Primeira coisa, eu uso, isso aqui é um bico de confeitar, tá? Mas precisa necessariamente ser um bico de confeitar? Não, eu gosto dele porque ele deixa redondinho, certinho, tá? Deixa aqui tudo, fica bonitinho aqui para colocar o recheio. Não pode ir até o fundo do bolinho,
Estão vendo? Deixa assim, a gente perfura, tira aqui a tampa. Essa tampa aqui a gente pode reutilizar, tá? Tira o excesso aqui de massa e deixa só a tampinha certinha. A gente pode reutilizar, mas eu posso fazer também com uma colher, se eu não tenho o biquinho de confeitar. Uma colher, uma faquinha, qualquer coisa assim, tá? Notem que funciona também. O bico fica mais bonitinho, sim, mas se não tiver também não tem problema. Não vou ficar sem fazer porque eu não tenho um bico de confeitar para cortar. Aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu tô usando aqui, ó, geleia de morango. Tem alguns vídeos aí já, que eu já fiz essa geleia de morango várias vezes no canal. Tá? Pego o morango lavadinho, macero ele, dou aquela amassadinha ou corto. Ponho na panela um pouquinho de água, um pouquinho de limão e fogo. Água não, desculpa, um pouquinho de açúcar e limão. Tá? E deixa cozinhar. Ela vai ficar assim. Ah, não é muito doce, ela é bem ácida até. Bem, mais ou menos, né? Que é pra dar um gostinho bom, pra dar uma quebradinha no doce de tudo aqui, do bolo de tudo. Preenchi aqui com a geleinha de morango, tá? Então, preenchi aqui com a geleinha de morango e eu vou cobrir com o chocolate. Isso aqui, eu fiz essa cobertura com o creme de leite de castanha de caju, tá? Cacau em pó, chocolate em pó. Na verdade, a gente vai... Não tem muito mistério. Pegou o creme de leite, misturou ali o chocolate em pó ou o cacau em pó. Se usar o cacau em pó, põe um pouquinho de açúcar. Se usar o chocolate, não precisa. E cozinha, até ficar num pontinho assim mais durinho, tá? Ela fica bem cremosa, fica bem gostosa, serve para recheio, para tudo. Pode ficar um pouquinho mais dura? Pode também, tá? Aqui agora, eu vou tampar, aqui ó, falei, tirei a tampa, aqui agora eu cobri de novo, que aqui fica mais fácil de passar a cobertura sem que entre, tá bom? Então aqui ó, e aqui a gente vai cobrir. Cobrir da forma que vocês quiserem. Se a cobertura estiver mais durinha, se vocês quiserem cobertura mais dura, o que é que se pode fazer? Colocar chocolate em barra, chocolatezinho, aquele chocolate que a gente derrete. Vai colocar nele, que aí vai dar mais sustentação, tá? Coloquei aqui o chocolate, a gente coloca aqui um moranguinho, se quiser, para dar um charme, tá? E tá aqui, prontinho o nosso cupcake. Sem muito mistério, né, gente? Bem, montei alguns aqui, tá? Aqui, se vocês quiserem fazer para vender, o único conselho que eu dou, o morango tem que deixar já para colocar no dia da entrega, digamos assim, tá? Por quê? Porque ele solta muito líquido, ele solta muita água e pode estragar o bolinho de vocês. Pode ir para geladeira, com certeza, fica ótimo. Deixa eu só mostrar mais uma coisa aqui para vocês. A massa, a qualidade da massa. Veja que fica uma massa bem fofinha. Deixa eu cortar uma aqui, tá? Fica uma massa muito fofa, bem macia mesmo, bem úmida. Não fica ressecada não, tá bom? Cortar aqui para vocês verem, tá? Bem macia mesmo, bem gostosinha. Então é isso aí. Esses farelos aqui, não joguem fora não. Sabe o que eu faço? Eu coloco num saquinho de congelamento, tá? E ponho no freezer. Por quê? Isso aqui a gente pode montar bolo de pote, tá? Vou mostrar pra vocês em um outro vídeo aí como fazer. A gente pode fazer bolo de pote. Até me perguntaram aqui no canal se eu não tinha bolo de pote e tal para ensinar a fazer. Então vou aproveitar aqui o gancho e já vou fazer um bolo de pote também para vocês verem, que fica super fácil, fica gostoso e reaproveita todas essas sobras aqui do cupcake. Às vezes quando a gente corta o bolo esfarela um pouco, então sempre que for esfarelando, vão colocando em saquinho de congelamento e freezer. Deixa no freezer, vai durar aí por muito tempo, muitos meses. Juntou uma quantidade, bolo de pote. Pronto, resolvido. Certo, gente? Então espero aí que vocês gostem aqui do nosso cupcake, façam, abusem aí,
tá? Massa, vocês podem usar aquele bolo de chocolate que tem aqui no canal, vocês podem usar, tem bolo de chocolate, tem bolo de maracujá, tem bolo de laranja, uma infinidade de coisas aí. Então vocês podem usar qualquer receita de bolo, tá? E colocar na forminha, assar e rechear aí de acordo com o paladar de vocês, com o gosto de vocês. Fica muito bom de morango, não, de morango nós fizemos. Fica muito bom de maracujá, fica delicioso de... Ai, gente, tem tanta coisa aí, tem tantos sabores, tem tantos recheios, Prestígio fica muito bom. Então, assim, fiquem à vontade aí, explorem o canal que tem bastante coisa. Aproveita e vai deixando o like aí nos nossos vídeos, se inscreva quem não está inscrito, ative aí as notificações. E é isso. Vão testando aí que tem muita receita boa e prática, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima receita.